Olá, bom dia a todos. Vamos chegando, gente. A casa é sua. Hoje nós vamos falar sobre as conexões do direito de família com outros ramos do direito. Bom dia, Felipe, que está chegando, Rafaela, Renata, e vamos todos chegando enquanto a gente vai começando aqui essa nossa live. Essa live diária que eu tenho feito meio-dia e 3. Antes a gente fazia 11h30 e 3, mas aí vocês pediram para ser um pouco mais tarde, porque seria mais possível ouvi-la, participar. E aí, então eu passei para esse horário do meio-dia. Mas hoje, lembrando que nós teremos também uma live às 19h33. Aí vai ser um pouco mais longa, tá? Essa live da noite, eu vou responder as perguntas que ficaram pendentes da aula de ontem. Essa semana nós tivemos toda uma semana do direito de família, onde eu enfoquei os aspectos patrimoniais, né? E também tivemos muitas perguntas, e como era muito assunto, não deu tempo, e aí eu resolvi me estender e fazer um pouco disso. Uma das coisas que muita gente perguntava era sobre essa conexão do direito de família com o direito do trabalho, uma coisa que pouca gente pensa. Eu mesmo posso dizer que por ter trabalhado no início da carreira, 40 anos atrás, com direito de trabalho, eu tenho alguma experiência com direito de trabalho, então isso ajuda no direito de família. Mas como isso pode ajudar no direito de família? Bem, antes de falar especificamente do direito de família, vamos pensar aqui como é que é essa conexão do direito de família com outros ramos do direito. Na verdade, o direito sempre buscou ajuda em outros campos do conhecimento, na economia, na história, na sociologia, na antropologia, né? E eu mesmo na psicanálise, que é onde eu gosto de transitar. Psicanálise e também arte, né? Eu já falei sobre isso, tem vários livros escritos sobre isso, mas o que eu quero falar para vocês é que não só em outros campos do conhecimento, mas dentro do mesmo campo do conhecimento, ou seja, dentro do próprio direito, o direito de família precisa dessas inserções em outros campos. Por exemplo, no direito constitucional. O direito constitucional hoje é a grande alavanca do direito de família, né? Aliás, o direito de família tornou-se eminentemente um direito constitucional, é o direito civil constitucional. Todas as teses que nós falamos, que nós defendemos, tudo que a gente escreve, pensa, passa pelo direito constitucional. Por exemplo, na invocação dos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais que são norteadores do direito de família. Eu até tenho um livro que estou lançando agora, a 4ª edição, que está saindo pela editora Juruá, que são os princípios fundamentais norteadores do direito de família, que é o que tem regido o direito de família. Por exemplo, no direito empresarial, nós lidamos o tempo todo com empresas, nós temos que saber um pouco sobre holding, sobre empresa, dessas conexões. O direito tributário, quando nós vamos fazer uma partilha, seja do inventário, seja da partilha de divórcio, nós temos tributos a serem pagos. O mais comum para nós é o INSS, o ITCD, que alguns estados chamam ITCMD, outros, e também o ITBI, né? Então isso está ligado o tempo todo. No direito penal, também é importante essa conexão com o direito penal. Por exemplo, quando nós falamos de abandono material, nós criamos a tese por uma autorização constitucional do abandono afetivo, mas quando a gente vai para o direito penal, nós temos lá uma tipificação uma tipificação do abandono material, né? Ou seja, o direito penal está presente no direito de família, sem contar, claro, a questão da Lei Maria da Penha. Então, vejam só como é que o direito de família busca, ele bebe nessas fontes, e por isso a gente precisa entrar um pouco também nesses outros campos do conhecimento. E, por fim, o direito contratual obrigacional, em razão da autonomia privada, do desenvolvimento da ideia
e da teoria da autonomia privada, nós estamos cada vez mais contratualizando as relações, né? Os direitos, a contratualização das relações afetivas é uma questão hoje, ou seja, direito tributário, direito contratual, obrigacional. Nós temos também o direito de propriedade, na questão do uso capião, né, que é uma questão nova para o direito de família, quando nós pensamos em prescrição, a partilha prescreve, se ela prescreve, então o outro adquire a propriedade por um elemento, por uma questão prescricional. Bem, tudo isso só para introduzir o que nós vamos falar aqui dessa conexão com o direito do trabalho, que é também pouco usado. Em que isso nos serve, em que isso nos ajuda no nosso campo do direito de família e, obviamente, o direito das sucessões, que é uma decorrência do direito de família ou direito das famílias, né? Bom, a questão mais comum, porque nós temos a incidência do direito do trabalho nas pensões alimentícias, mas temos também na partilha. Em que, então, que o direito do trabalho pode nos ajudar nisso aí? Bom, primeiro, quando a gente pede uma pensão alimentícia em juízo, ou mesmo quando se faz um acordo para estabelecer assim, olha, nós vamos estabelecer 20% do salário do devedor, né? Ou quando a gente está pedindo, ou por acordo, 20% do salário. Mas o que é o salário? E aí entra, então, essas noções básicas necessárias do direito do trabalho. Salário, remuneração, isso quando é empregado, né? Porque se é militar, por exemplo, já é uma outra lógica. Eles têm a composição da folha de pagamento dessas pessoas, dos militares, de algumas categorias, é diferente. Mas vamos falar aqui, no geral, como é a maioria, das folhas de pagamento, né, dos empregados da rede privada. Então, quem estabelece isso é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que lá no artigo 457, eu lembro o número desse artigo, até hoje eu não sou nem de guardar muito número de artigo, não. Mas no artigo, se vocês quiserem, pode dar uma lida lá, artigo 457 da CLT, que diz que a remuneração é a totalidade dos ganhos do empregado. Então, atenção, ao fazer o pedido, né, 30%, eu estou reivindicando 20%, 30% do salário ou da remuneração. Melhor, da remuneração, claro, porque a remuneração é o que integra, né, todos os ganhos do empregado. Bom, mas o que é a remuneração? O que integra a remuneração? Né? Também está lá na CLT, mas que foi modificado, teve a CLT é de 1943, mas teve várias modificações e recentemente uma modificação que afeta o direito de família. Como? Olha, como é que eu ia imaginar que a CLT, que o direito de trabalho, afeta o direito de família? Bom, a lei 13.467 de 2017, ela modificou o artigo 457 da CLT para poder integrar, para poder dizer o que integra a remuneração. Bom, isso faz toda a diferença e pode dar uma grande diferença no recebimento da pensão alimentícia. Então, o que integra a remuneração? Integra a remuneração, as horas extras, o adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, né, as comissões, a gratificação, quebra de caixa, e aí veio esta lei, a lei, repetindo, 13.467 de 2017, para acrescentar que integra a remuneração os abonos, né, ajuda de custo, salário in natura, diárias para viagem, mas não é qualquer diária, diárias para viagem, que chega a 50% do salário do empregado, né? Bem, então isso agora tem uma outra questão. Até aí é simples, está escrito lá na CLT, basta a gente fazer o pedido certo, assertivo. Eu quero X% da remuneração e não do salário. Remuneração, e aí é que vem. Então tá, e como é que o juiz fixa isso? 20% do líquido. O que é o líquido? Né? O salário, a remuneração bruta é a remuneração total e menos
os descontos obrigatórios. Quais são os descontos obrigatórios? Né? Basicamente 2. Tem mais, mas, por exemplo, o empréstimo não é um desconto obrigatório. Isso é muito importante lembrar disso. Mas quais são os descontos obrigatórios? O imposto de renda e o INSS. Então, esses 2 descontos, isso também faz a diferença. Então, é o bruto menos. Então, quando for fazer acordo ou for fazer o pedido, é importante deixar isso muito claro. Bem, até aí acho que isso é tranquilo, é só prestar atenção. O que é diferente, o que eu queria trazer para vocês aqui, é a participação nos lucros da empresa. Isto integra a base de cálculo para a pensão alimentícia, e aí entra, se eu considerar a remuneração, sim. Isso pode fazer toda a diferença, porque tem gente que fala, olha, eu te dou 30%, pode ser até 40% do salário. Tá, mas isso, ele ganha um salário pequeno, mas a remuneração dele é grande porque ele tem essa participação nos lucros, né? Que vocês devem ter visto, devem ver isso aí normalmente como PL, ou PLR, né? E isso integra. E em 2020, o STJ decidiu isso, sepultando essa dúvida. Na verdade, o direito de família sempre tem uma dúvida, né? Porque cada caso é um caso, você pode criar teses para cá, para lá, e aí, neste momento, o STJ, principalmente a partir dessa decisão de 2020, ele deixou essa remuneração, ele deixou claro que a participação nos lucros da empresa, elas integram a base de cálculo para a pensão alimentícia, tá? Claro, lembrando que isso, nós temos, antes de tudo, fazer essa distinção entre salário e remuneração. Bem, e para efeito de partilha, como é que entra aí o direito de trabalho? Então, nós falamos da primeira vertente do nosso raciocínio em relação à remuneração, pensão alimentícia. Mas em relação à partilha, o que é que entra? Porque também é um raciocínio do direito de trabalho. Por exemplo, as verbas rescisórias e o fundo de garantia, né? Eles também integram. Agora, mas digamos que eu fui casado no ano de 2010 até 2020, mas o meu fundo de garantia deve ser partilhado? Sim, ainda que eu não tenha levantado. Isso, todo mundo come mosca nisso, gente. Porque como eu estou trabalhando ainda, né, eu sou empregado, estou trabalhando, eu não vou partilhar o fundo de garantia. Mas e futuramente, quando eu for receber o fundo de garantia? Esse período que eu estive casado, né, de 2010 a 2020, isso aí isso integra a partilha. Olha só, ninguém lembra disso. Então, ainda que eu tenha começado a trabalhar no ano de 2000, né, então eu estou pegando algumas datas referência aqui, 2000, 2010, 2020. Trabalhei solteiro de 2010 a 2020. E nisso eu fui adquirindo ali, meu fundo de garantia foi crescendo. 2020 eu casei. 2010 eu casei. 2020 eu separei. Mas continuo trabalhando. Então não tem fundo de garantia levantado. Mas nesse período de 2010 a 2020, o fundo de garantia ali, ele integra ou deveria integrar a partilha. Isso pouca gente lembra disso. Então, gente, atenção para a gente concluir. Nessa nossa live rápida de hoje, é só para trazer essa lembrança para você. Da participação nos lucros integra a base de cálculo da pensão alimentícia e o fundo de garantia integra também a base da partilha, tá? Bem, é isso aí por hoje, é só uma rápida passagem aqui, uma live, né? O propósito é esse, fazer lives rápidas, diárias, com esses assuntos pontuais. Mas fica aqui o convite para que a gente possa se encontrar ou se reencontrar novamente hoje às 19h30, respondendo a perguntas que ficaram da aula de ontem, né? E lembrando, para quem não sabe, eu acredito que muitos aqui talvez não saibam, que eu estou lançando, eu abri uma turma ontem, né, do curso de Direito de Família, Teoria e Prática, onde eu ensino essas questões práticas do dia a dia
por um olhar da psicanálise, de como é que você pode alavancar os seus resultados no escritório. Isso ajuda bem. Você que está começando a carreira ou está já há algum tempo na carreira, acho que pode ter boas dicas. Se você quiser saber mais, basta dar uma lida lá e acessar no link da bio aqui do Instagram, que você vai ter todos os acessos. Até mais tarde. Bom dia.